crianças, tudo bem com vocês? Estamos na nossa aula 45 de língua portuguesa para as crianças do terceiro ano. Eu estou aqui com vocês, eu sou a professora Ana Lúcia. Crianças, vocês estão aprendendo em casa, professoras estão planejando atividades, onde vocês, os pais, os responsáveis, vão buscar até a escola. Algumas professoras estão planejando e gravando aulas aqui para vocês. Tudo para quê? Para evitar aglomerações. Precisamos ainda manter esse distanciamento social. Mas é muito importante que mesmo na casa de vocês continuem lavando as mãos e fazendo a higiene dos materiais antes de começarmos as aulas. Ok? Recadinho importante esse. Que materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? Aqueles que vocês já estão acostumados a organizar. Caderno, lápis, borracha, apontador e o lápis de cor. Os materiais que vocês sempre têm aí próximo de vocês, certo? Vamos fazer o registro daquelas informações iniciais lá no nosso caderno? Então pegue o seu caderno, pegue uma folha que ainda você não fez o registro e vamos anotar lá, data. Se você precisar de ajuda de um calendário, olhe lá, o dia, o mês, o ano que nós estamos, faça o registro, coloque seu nome. Se você tiver ajuda de um crachá que a escola, a professora encaminhou para vocês, que você possa escrever o seu nome completo, assim como tem meu nome completo aqui também, escreva seu nome completo. Se você não tiver nesse momento, pode escrever o seu primeiro nome. Mas, se você tiver ajuda aí de um crachá, escreva seu nome completo. Aula 45 e as letras LP de língua portuguesa. Vou dar um tempo para você e nós já voltamos.
bem, crianças. Informações iniciais registradas lá no caderno? Isso. Professora Ana Lúcia, e na aula de hoje? Na aula de hoje, primeiro nós vamos fazer olhem lá, desafio dos materiais escolares. Desafio dos materiais escolares? Como assim, professora Ana Lúcia? Então, a professora Ana Lúcia vai pedir para vocês, lá no caderno, registrarem os números de 1 até 4, certo? 1, pula uma linha, 2, pula uma linha, 3, pula uma linha, 4, tá? Que daí a professora vai explicar o que nós vamos fazer. Um tempinho só para você colocar os números nesta ordem aí no seu caderno. Muito bem, crianças, desafio dos materiais escolares. Vou dizer para vocês o que vai acontecer. Eu tenho uma caixa aqui, certo? Nessa caixa, nós temos alguns materiais escolares. A professora vai trazer algumas perguntas, uns desafios enigmáticos, umas adivinhas. E vocês vão tentar me ajudar a descobrir qual é a resposta dessa adivinha. Sempre a resposta desse desafio, dessa adivinha, será um material escolar. Então, coloque próximo aí de você os materiais, ou olhe para os materiais escolares que você tem próximo aí do local onde você estuda, certo? Então, observe esses materiais, porque a resposta sempre será um material. Depois, vocês vão compreender por que a professora Ana Lúcia está fazendo primeiro esse desafio com vocês, certo? Prontos para o primeiro desafio? Então vamos lá, vou fazer uma pergunta e você olha para os seus materiais aí para ver se você tem esse material que será a resposta do desafio. Primeira pergunta, vamos lá. O que é? Apaga, mas não é luz. É mole sem ser de pano. Apaga, mas não é luz. É mole sem ser de pano, material escolar que apaga, mas não é luz. Eu tenho certeza que você já adivinhou. Qual material que é? Aqui na minha caixa eu tenho. Deixa eu pegar aqui esse material. É uma borracha? Você pensou nisso? Tenho certeza que você pensou que era uma borracha. Fácil, né? Apaga, mas não é luz. É mole, a borracha é mole, né? Mas não é pano. Então, olhem lá a resposta na tela, vai aparecer borracha. Crianças, vocês pensaram aí como que escreve a palavra borracha? Pense um pouquinho, fale em voz alta. Pronuncie aí. Borracha. Borracha. 3 vezes eu abro a boca para pronunciar cada pedaço que nós chamamos de sílabas. Então, borracha. Tenho 3 sílabas. Você sabe como escrever borracha? Se você sabe, já vai escrevendo lá no número 1 do seu caderno borracha. Certo? Vamos escrever aqui com a professora Ana Lúcia. Qual foi a primeira letra que você usou para escrever borracha? Qual foi? Qual? Vai falando aí para mim. B, professora Ana Lúcia. Borracha começa com a letra B. Muito bem. Bo. Eu preciso de uma letrinha para acompanhar aqui. O, B com O. Bo. Borracha. Ainda não temos borracha, né? Bo. E o restante das letras? Que letra que você colocou aí? Vai dizendo que a professora Ana Lúcia vai escutando. Eu preciso de agora, para fazer esse som do Rá, eu preciso de 2 letras R's e uma letra A. Eu já tenho borra, borra.
mas eu quero borracha. Chá. Que letras que eu preciso para fazer o chá? Falem para mim. Entendi. C, H e o A. Muito bem, crianças. Primeiro enigma resolvido. Primeira palavra escrita no nosso caderno, borracha. Vamos para o segundo enigma, para a segunda pergunta? O que é o que é? Nele cabe tudo. Um desenho, minha assinatura e informações sobre o mundo. Como assim, professora Ana Lúcia? Um material escolar que cabe tudo. Que ele cabe um desenho, cabe uma assinatura, cabe informações sobre o mundo todo. E é um material escolar. Tem que ser algo muito grande, né? Para caber todas essas situações. O que é? O que é o que é? O que vocês pensaram? Vamos ver a resposta lá na tela? Vocês pensaram no caderno? Ah, quem pensou no caderno acertou. É o caderno. O caderno, ele cabe muitas informações, o caderno, né? O caderno, nós podemos usar para letras, para números, nós podemos usar para palavras, para frases, para textos, para desenhos, nós podemos usar para assinar, escrever o nome, nós podemos registrar várias informações. E no caderno, vocês registram informações de história, ciências, geografia, de arte, de ensino religioso, de educação física, não é verdade? Vocês registram várias informações. Por isso que vocês registram informações sobre muitas coisas, até sobre o mundo todo. Não é verdade? Vamos registrar a palavra caderno? Então fique aqui agora seu caderno e Dona Borracha. Vamos registrar caderno? Como que você pensou que escreve caderno? Caderno. Quantas vezes eu abri a boca para falar caderno? 3 vezes, ó. Caderno. Como que escreve? Com qual letrinha primeiro? Vai falando aí pra mim. Letrinha C. A primeira letrinha da palavra caderno. Mas eu não tenho K, eu só tenho C. Que letra que eu preciso? A letrinha A. Tô escutando você falar. Eu já tenho K. Agora eu quero der. Segunda sílaba. Der. Isso. D. U. E. E a letrinha R. Formei der. Então, eu já tenho cader. Agora, eu preciso do no. No. Que letrinhas? A letrinha N e a letrinha O. Tá escrito caderno? Caderno. Muito bem, crianças. Escreveram o caderno lá? No caderno de vocês? Escreveram a palavra caderno? No caderno? No número 2, né? Vamos para o número 3? Terceiro desafio. Vamos lá. O que é o que é? Não desenha, nem escreve, mas sem ele, o lápis de nada serve. Parou, professora Ana Lúcia. Não desenha, nem escreve, mas sem ele, o lápis de nada serve? O que será que é? Que não desenha e nem escreve, mas o lápis precisa dele, porque sem ele o lápis de nada serve. Vamos ver a resposta lá na tela? O que você pensou aí? O que é, crianças? Um apontador. A professora tem aqui na caixa. Um apontador. Certo? Professora Ana Lúcia, como assim? Claro, crianças, o apontador. Eu consigo desenhar com o apontador? Não consigo. Eu consigo escrever com o apontador? Também não. Mas ele é muito importante para o nosso lápis. Se não tivermos o apontador, vai ficar complicado apontar o lápis. Então, nós precisamos muito do apontador para os nossos lápis, certo? E você pensou em como é que escreve apontador? Você pensou? Vamos registrar lá no número 3, apontador. Quantas sílabas? Contem comigo. Apontador. 4 sílabas. Apontador. Primeira sílaba, A.
eu tenho só uma letrinha nessa primeira sílaba, certo? A. Toda sílaba eu preciso de pelo menos uma vogal, tá? E eu tenho aqui uma sílaba, aqui, A, e a vogal A. Agora eu preciso A, já tenho. Pom, pom. Que letrinha? Vai falando aí comigo. P, pom. O, N. A, pom. Agora eu quero tá. Já escutei criança dizendo T com A, professora, isso mesmo. Se você já escreveu antes aí no seu caderno, já vai conferindo as letras, ok? Eu tenho apontar, tá faltando a sílaba dor. Apontador. Olha a dor. Se eu só estivesse falando neste pedacinho, seria uma palavra, dor, né? É uma palavra. Mas eu tenho esse pedacinho dor, que também é uma palavra, dentro da palavra apontador. Legal, né? Palavra dentro de palavra. Apontador. Que letras? Para fazer dor, eu preciso da letra D, da letra O e da letra R. Apontador. Ok. Concluímos a palavra apontador e você registrou aí no seu caderno? Certo. Vamos para o desafio de número 4 e último desafio. O que é? Nasce grande e morre pequeno? Nasce grande e morre pequeno e é um material escolar, professora Ana Lúcia. O que é? Nasce grande. Já sabe o que é? Resposta lá na tela de vocês. O que apareceu? Um lápis. Como assim um lápis? Vocês já tinham adivinhado? Eu acredito que sim. O lápis, quando a gente começa a utilizá-lo, né? Assim que a gente compra, que a gente adquire um lápis, ele é grande. Não é verdade? Depois vai quebrando a ponta, eu preciso ficar apontando o lápis, né? E ele vai ficando menor. Por isso que ele nasce grande e morre pequeno, certo? Você sabe como é que escreve lápis? Deixar aqui o caderno, a borracha, o apontador e o lápis. Como é que escreve lápis? Se você já sabe, já vai escrevendo aí no seu caderno. Lápis. Quantas sílabas? Lápis. 2 sílabas. Qual é a primeira letra? Letra L. Mas eu ainda não tenho a sílaba lá. Que letrinha que eu preciso colocar aqui para ficar lá? O A. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Nesta sílaba aqui da palavra lápis, eu preciso colocar um acento. É o acento agudo em cima da letrinha A, certo? Então, ó, lá, colocar um acento. Muito bem. Pis. Como é que eu vou escrever pis? P-I-S. Lápis. Muito bem, crianças. Registraram? Quantas palavras vocês têm que ter registrado? 4. Vamos conferir? Vai conferindo lá no seu caderno. Borracha. Quando nós respondemos o primeiro desafio. Segundo, caderno. Segundo desafio. Terceiro, apontador. E o quarto e último desafio, lápis. Certo? Então, vocês têm que ter escrito essas 4 palavras aí no caderno de vocês. Olhem lá para o caderno. Borracha, caderno, apontador e lápis. Fizeram assim? Eu acredito que sim. Professora, por que você trouxe esses materiais? O que nós vamos fazer na aula de hoje? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como você organiza o seu material? Como você organiza o seu material aí? Tem uma forma?
Como é que você deixa organizado aí no seu local onde você estuda, né? Aí onde você acompanha e participa, anota, faz os registros. Aonde que você guarda? Como que você organiza o seu material? Como que você deixa ele organizado? Não me diga que você não deixa ele organizado. Eu tenho certeza que você deixa ele organizado. Me contem, deixa eu organizar aqui meu material também. Como é que você organiza o seu? Você tem um penal? Ou você tem um estojo? Você sabe o que é um penal? Você sabe o que é um estojo? O que você é acostumado a falar aí na sua casa? Penal ou estojo? Professora Ana Lúcia, eu nunca vi falar em penal ou eu nunca vi falar em estojo. Então, depende do costume das pessoas, né? Então, conforme você ouviu falar desde criança, a gente diz que isso é cultural. Depende como é que você ouviu falar, penal ou estojo. Os dois significam a mesma coisa. E o que é penal ou estojo? É um lugar para guardar. Para guardar o quê? Os nossos materiais escolares. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Muito tempo atrás, penal era um lugar para guardar penas. Como assim, professora Ana Lúcia? Penal, um lugar para guardar penas? Calma lá, criança. Ninguém precisa sair catando pena no quintal para guardar no penal de vocês, não. Vou contar esse segredo para vocês. Vocês sabiam que antigamente, olhem lá para a tela, as pessoas não escreviam com lápis e com caneta? Mas então escreviam com o quê? Elas escreviam com esse instrumento que vocês estão vendo aí, que era uma pena, e na ponta dela, né, ela tinha um ponteiro que as pessoas mergulhavam na tinta para poder escrever. Usava-se pena. E aonde guardavam, olhem aqui, né? Aonde guardavam essa pena e o tinteiro, chamavam de penal. Então, as pessoas escreviam com penas, utilizavam tinteiro, mergulhava, né, a pena com o ponteiro ali no tinteiro e guardavam em um objeto que era chamado de penal. Daí que começou esse costume das pessoas chamarem de penal, tá? Mas o penal é um lugar para guardar não somente penas, começou assim, mas depois lápis, caneta, borracha, né? Outros materiais. Quero saber, como você organiza seu material, então? É em penal, é em estojo, como? Eu convidei uma amiga minha, a professora Deise Abrão. Eu perguntei para ela como que ela organizava o material dela. E ela fez um vídeo bem curto e ela vai mostrar para vocês como que ela organiza o material dela. Vamos assistir o vídeo da professora Deise Abrão? Olá, eu sou a professora Deise e hoje eu estou aqui na minha casa fazendo um vídeo para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho como que eu organizo todo o meu material. Então, eu vou mostrar como que eu organizo as minhas canetas. Então, as minhas canetas ficam nessa cestinha, e nessa cestinha eu tenho um potinho com caneta, tenho canetinha, tenho uma latinha com tesoura, régua, cola, uma lapiseira, daí também tem uma borracha, tem apontador aqui também. Aí aqui eu tenho uma outra latinha onde é o meu porta-lápis. Então são várias cores que eu gosto bastante de pintar. E aí, como que você organiza o seu material? Gostaram do meu? Até a próxima. Tchau! Muito bem, crianças. Vocês ouviram o que a professora Deise contou para vocês? Que ela organiza o material dela num objeto com o nome de... Qual foi? Ela falou para vocês em porta-lápis. Por falar nisso, obrigada, professora Deise, pelo vídeo que você gravou pra gente, tá bom? Ela falou em porta-lápis. Vocês, por acaso, têm porta-lápis ou já viram algum porta-lápis? O que é esse porta-lápis? Um objeto com uma forma de organizar os lápis. Ah, eu tô vendo criança mostrando os porta-lápis aqui da professora Ana Lúcia.
Eu tenho, olhem aqui, tá? Eu tenho um porta-lápis só com canetas, né? É um porta-lápis, a gente pode chamar de porta-lápis, mas nesse aqui eu costumo organizar canetas, certo? Nesse aqui eu tenho lápis de cor, eu tenho também os meus pincéis para escrever no quadro branco, eu tenho cola, eu tenho uma tesourinha, eu tenho um lápis de escrever. Aqui eu tenho também a minha lupa, que eu gosto muito da minha lupa, tenho mais pincéis. Então, eu tenho vários porta-lápis também para organizar aqui os meus materiais, certo? Então, isso que nós chamamos de porta-lápis. Vocês sabiam, crianças, que existem textos que nos ensinam a construir porta-lápis? Que nós não precisamos comprar porta-lápis pronto? E se nós podemos construir em casa, com objetos que nós temos em casa, um porta-lápis, isso nós chamamos de economia. Sabiam disso? Deixa eu contar para vocês que esses porta-lápis que eu tenho aqui, eles são feitos de fio, são chamados fio de malha, né? Onde uma pessoa tece com fio de malha com uma agulha de crochê, tá? Quando uma pessoa utiliza, confecciona um porta-lápis, será que é só com fio, agulha de crochê, professora Ana Lúcia, que nós podemos construir um porta-lápis? Não. Com o que será que nós podemos construir um porta-lápis? Então, crianças, eu trouxe para vocês um texto, instrução de montagem. Instrução de montagem de um porta-lápis. Vamos fazer uma mágica aqui e eu vou colocar o texto para vocês. Crianças, olha, eu fiz uma mágica e apareceu o texto aqui. Que texto é esse, professora? Lembram que eu disse para vocês que eu ia trazer um texto que iria nos ensinar a fazer um porta-lápis. Professora Ana Lúcia, esse texto que você trouxe, criança pode fazer? Sim, criança pode fazer. E quando nós lemos textos desse jeito, que nos ensina a fazer alguma coisa com materiais que nós temos em casa, porque vocês vão observar que o texto ensina a fazer com os materiais que você tem aí na sua casa. Nós estamos fazendo uma economia. Nós chamamos de economia doméstica, certo? O nome do texto, como fazer um porta-lápis. Como fazer um porta-lápis. Esse é o título, certo? Olhem lá na tela, que lá está dizendo que este texto é uma instrução de montagem, bem grande lá em cima, está escrito instrução de montagem. Olhem aqui com a professora Ana Lúcia. Eu vou ler o texto para vocês e eu quero que vocês observem se está faltando alguma coisa. Vamos ver se vocês vão sentir falta de algo no texto. Então, muita atenção. Vamos lá, quero ver se você está atento, se você está de olho nos textos, tá? Então, como fazer um porta-lápis? Instruções. 1. Lave bem a caixa de leite e deixe secar. 2. Peça ajuda de um adulto e recorte a altura da caixa que desejar. 3. Recorte um pedaço de papel. 4. Encape a caixa utilizando a cola. 5. Enfeite como desejar e deixe seu porta-lápis bem bonito. A fonte. A fonte está escrito assim, ó. Lembram que a fonte, várias professoras já explicaram para vocês que aqui nós escrevemos sempre da onde que nós retiramos esse texto. Esse texto é acervo da Secretaria Municipal da Educação da equipe Elite Língua Portuguesa 2021. Então, nós, professores, que escrevemos esse texto para as nossas aulas. Lembra que a professora perguntou assim,
Tá faltando alguma coisa? Se sentiram alguma falta de alguma coisa nesse texto? De olho no texto. O que está faltando? A professora vai até pegar a lupa aqui para ajudar vocês, ó. O que tá faltando aqui? Então, o texto começa com o título. Eu vou colocar aqui a minha flechinha, mostrando para vocês aonde que está o título, certo? Observem lá. O título está aqui. Aqui está escrito a palavra título. E a flechinha está apontando aqui para essa frase, né? Como fazer um porta-lápis, que nós chamamos de título do texto. Muito bem. Aí eu tenho aqui instruções. 1, 2, 3, 4, 5 itens. Tá me explicando como fazer. Aí deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que tá faltando alguma coisa? Aqui? O que tá faltando? Aqui tá explicando como eu fazer. Aqui tá dizendo lave bem a caixa de leite, deixe secar. Pensem comigo. O que está faltando que nos ajudaria a fazer esse porta-lápis de uma maneira melhor? Que colabora conosco no momento de você preparar os materiais que você precisa para fazer esse porta-lápis. Professora Ana Lúcia, onde que está escrito os materiais que eu vou precisar? Isso mesmo, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Eu queria saber se vocês estavam de olho no texto. Eu deixei escondido aqui e eu vou mostrar para vocês a parte do texto que estava aí escondido para que o nosso texto fique completo. Agora sim, o nosso texto está completo. Vamos ler os materiais? Então, essa parte aqui do texto nós chamamos de materiais necessários. Por que que é importante que um texto como esse, que nós chamamos de instrução de montagem, tenha os materiais necessários? Porque quando você olha para os materiais necessários, você já vai separar esses materiais lá na sua casa, tá? Então, aqui está escrito materiais, tá? Vamos ler quais materiais que nós precisamos? Uma caixa de leite vazia e limpa. Cola, tesoura, papel para encapar, canetinhas ou lápis de cor para decorar. Quando nós olhamos para esses textos que são instruções para você montar, confeccionar algo, sempre é importante que você fique de olho nos materiais. E vamos ficar de olho nesses materiais só um pouquinho, que eu vou buscar esses materiais e já volto. Muito bem, crianças, eu fiz um passe de mágica, eu fui buscar esses materiais aqui para vocês. O que dizia lá? Primeiro material? Uma caixa de leite. Uma caixa de leite que você tem aí na sua casa, vazia e limpa. Então, você vai pôr um pouquinho de água, né? Lavar ela para não deixar ela aqui dentro ainda com restinho de leite, tá? O que mais que você vai precisar? Vai precisar de uma cola. Qualquer cola que você tenha aí na sua casa, certo? Você vai precisar também de tesoura, tá? Você vai precisar também de papel. Qual papel, professora Ana Lúcia? Pode ser um papel branco, pode ser um papel colorido, qualquer papel. Pode ser até um papel de presente que você tem um pedaço aí na sua casa que você queira usar para encapar. E você também vai precisar de canetinhas. Canetinhas ou lápis de cor para você enfeitar, tá? Então, nós já lemos os materiais necessários e vimos o quanto ele é importante num texto igual a esse. Professora, nós escrevemos, a professora colocou aqui o título e materiais necessários. Como que nós chamamos essa outra parte do texto? Esta outra parte do texto nós chamamos de modo de fazer, tá? Nós chamamos de modo de fazer.
Então, aqui ele cita para nós os materiais que nós vamos utilizar. E aqui ele está explicando o que vocês precisam fazer. Vamos reler novamente, agora com os materiais aqui? 1, tá? A professora vai até pintar aqui para vocês, ó. 1. Não pintei, né, professora? Eu contornei. Contornei aqui para vocês. Número 1. Lave bem a caixa de leite e deixe secar. Lave bem a caixa de leite e deixe ela secar. 2. Mostrando para vocês onde que tá o número 2. Peça ajuda de um adulto. Por que pedir ajuda de um adulto? Porque, olha, peça ajuda de um adulto e recorte a altura da caixa que desejar. Porque você vai precisar recortar aqui a caixa. Então, para que vocês não se machuquem na hora de recortar, tá? Então, você vai pegar uma tesoura e vai recortar aqui. Em qual altura? Aquela que você quiser. Pode deixá-la mais alta, mais baixinha. O tamanho que você vai recortar aqui é o tamanho que você desejar, certo? Por isso que é importante você pedir ajuda de um adulto, para que você não se machuque. 3. Vou contornar aqui o 3. Tá? Recorte um pedaço de papel. Você vai pegar aquele papel que você separou ali e vai recortar um pedaço de papel que você possa usar para encapar aqui a caixa, tá? Aquele papel que você tem aí na sua casa. 4. Encape a caixa utilizando a cola. Então, você já recortou o papel, agora você vai encapar a caixa utilizando a cola. 5 e último passo, você vai enfeitar. Então, aqui diz, enfeite como desejar e deixe seu porta-lápis bem bonito. Depois que você encapou, seja com papel colorido, ou às vezes um papel branco mesmo que você utilizou, você vai fazer o desenho que você quiser aqui e enfeitar o seu porta-lápis com os desenhos que você achar mais conveniente para você, que você goste, certo? E você vai ter um porta-lápis, 1, 2, 3, o porta-lápis que você quiser. Crianças, este texto, instrução de montagem, ele tem como finalidade de orientar. Ele traz orientações para quem deseja criar algo. Então, nós pretendemos fazer porta-lápis, tá? E vamos ter um texto que vai nos ajudar a montar esse porta-lápis. Olhem lá o texto agora na tela, destacando para vocês o título, apareceu a palavra título. Agora, apareceu materiais necessários. Está listado ali como a professora mostrou para vocês aqui no texto, certo? Agora lá, modo de fazer, tá? Ali apareceu o texto inteiro para vocês observarem que esse texto é uma instrução de montagem. Agora vamos ler ali na tela como fazer um porta-lápis. Ajudem a professora, coloquem o dedinho devagar lá na tela onde está aparecendo a palavra materiais. Colocou o dedinho lá na tela? Materiais. Agora eles aparecem, um embaixo do outro. Primeiro, o que era? Lembrem comigo. Uma caixa de leite vazia e limpa. Muito bem. Próximo material, cola. Próximo material, tesoura. Próximo, papel para encapar. Próximo, canetinhas ou lápis de cor para decorar. Muito bem. Agora, a outra parte do texto, que nós chamamos de modo de fazer, lembram que eu pintei para vocês aqui, né? Contornei todos os números. Nós chamamos de instruções. Põe o dedinho lá na tela onde você está lendo instruções. Muito bem. Vamos ler o número 1 comigo. Dedinho na tela. 1. Lave bem a caixa de leite e deixe secar. 2. Dedinho número 2. Peça ajuda de um adulto e recorte a altura da caixa que desejar. Dedinho no número 3.
recorte um pedaço de papel. Continuando, dedinho no número 4. Encape a caixa utilizando a cola. Número 5 e último, dedinho na tela. Enfeite como desejar e deixe seu porta-lápis bem bonito. Muito bem, crianças, você vai pegar o seu caderno e vai registrar lá na próxima linha, tá? A palavra porta-lápis que está aparecendo lá para vocês. São 2 palavras e no meio delas nós temos um hífen, tá? Porta-lápis. E você vai registrar a palavra e desenhar quais são os materiais necessários para você fazer esse porta-lápis aí na sua casa. Tempo para você. Escreva a palavra e desenhe os materiais necessários. Muito bem, crianças. Eu quero que vocês pensem aí, como que você organiza o seu material? Continue pensando como é que você organiza o seu material. E na próxima aula nós vamos continuar conversando sobre essas formas de vocês organizarem o material de vocês. Crianças, até a próxima aula!